Você já comprou alguma roupa e se perguntou como ela é feita? Se sim, você pensou a mesma coisa que a criadora deste documentário. Se não, com certeza o Costurando Arte irá despertar essa curiosidade em você. O Costurando Arte mostrará diversas etapas dos processos de produção e criação das roupas de algumas marcas brasileiras. E além disso, os profissionais que fazem toda essa arte acontecer. A moda como um processo artístico, que mora na beleza dos detalhes, como no costurar de uma roupa ou de nascer de uma ideia criativa. Com suas origens em um trabalho de conclusão de curso, a marca Luffy foi criada em 2018, por meio de um questionamento sobre o processo e relevância do fazer moda. Ana Luísa Fernandes, proprietária da marca, conta sobre o nascimento da Luffy. Eu me formei em design de moda, e o design ele é a busca por uma solução para a sociedade, não por trazer mais um problema. E eu comecei a entender que se eu fizesse roupa de qualquer forma, eu estaria trazendo mais um problema do que uma solução. Quando eu comecei a fazer meu TCC, eu comecei a me questionar qual era a relevância do fazer de moda, qual era a relevância de tudo aquilo que eu estava fazendo. E dentro dessa minha pesquisa, eu encontrei o trabalho da Nise da Silveira, enfim, que fala que ela comprovou a eficácia da arte-terapia aqui no Brasil. Eu cheguei até ela dentro de uma linha de raciocínio que foi desde o início, da onde que vem o pensamento criativo, desde Edgar Morin falando que o homem nasce junto da arte, enfim, fui bem desde os primórdios da criação, até chegar nessa parte psicológica, né, de como que surgem os pensamentos. Como eu comecei a estudar psicologia, eu cheguei na arte-terapia. Então, eu entendi que essa era a minha forma de arte-terapia, né? Criar coleções, criar objetos vestíveis era a minha forma de expressão. E todos nós temos essa necessidade emocional, psicológica, de se expressar de alguma forma para o nosso bem-estar psicológico. Então, os dois principais argumentos que eu encontrei para a criação de arte, o principal argumento que justifica a criação é a arte-terapia e a execução da moda em si é um caminho através da sustentabilidade. E esses dois pilares são os pilares que guiam a Luffy hoje. Todo o argumento que eu construí da relevância do fazer de moda, para mim aquilo era tão forte que eu não podia deixar aquilo guardado numa biblioteca da faculdade. Foi quando o meu companheiro de vida também viu uma oportunidade de business e se ofereceu para ser meu sócio. Ele fala que eu convidei ele, ele fala que ele se ofereceu, enfim. E daí a gente começou a construir a Luffy quanto empresa. Eu falo que eu construí a marca, todo o discurso, todo o posicionamento, toda a estética, todo o branding. E ele construiu a empresa da parte logística, operacional, financeira, organizacional, enfim. E aí que as duas coisas precisam existir juntas. A marca Tricotin, da cidade de Monte Sião, é uma empresa que atualmente é administrada por duas irmãs, Amanda de Castro Fonseca e Ana Beatriz de Castro Fonseca. O processo de tricô é extremamente delicado e muitas famílias da cidade, em sua maioria por mulheres, garantem sua renda por meio da produção e venda dos tricôs. A Tricotin começou inicialmente com o projeto dos meus pais, de colocar um diferencial e um público-alvo, e a concorrência na época era muito grande, então eles já tinham uma marca que chamava Astrakhan e quiseram colocar mesmo um diferencial, criando uma marca inicialmente para teenagers, né, para jovens de 13 a 17 anos. E com o processo, a marca foi um boom no início, porque tinha esse diferencial que normalmente uma moda mais autoral, né, um tricô mais diferenciado, assim, de modelagem mesmo. E porque o tricô inicialmente ainda tem, né, essa carga de ser um produto meio de vovozinha, né, como as pessoas falam. Então já vinha uma identidade de moda.
Desde o início ela foi criada com essa identidade de moda e com um público-alvo bem específico. Mas com o decorrer do tempo, a marca em si sentiu necessidade de abranger não somente uma idade, não somente um tamanho, porque a modelagem era muito pequena também. Muita gente pedia, né? Muita gente pedia para abranger mais tamanhos e ser uma modelagem maior. A gente entendeu daí que seria o espírito adolescente, né? Nem só por idade, mas essa sensação adolescente. Então, no decorrer, ela foi crescendo e se tornou mesmo uma tricotin com esse espírito jovem, não somente direcionada por esse público. A gente ganhou mais visibilidade depois que veio online, né? Faz uns 3 anos. A marca sempre foi forte aqui no físico, né? Quando as pessoas vindo para Mantição. Aí faz uns 3 anos que a gente começou a desenvolver mais a loja online, a comunicação, e aí a gente ganhou mais visibilidade, assim, as pessoas conheceram o nosso trabalho. Uma marca descontraída e divertida é a Menizes. Ela foi criada em 2019 durante a pós-graduação de Marina Costa, na Itália. A fundadora da marca estudou nesse período sobre o material resina, o qual utiliza para a fabricação de acessórios que ficaram muito conhecidos pelo público. Menizes vem da palavra anamnesis, que são estudos de Sócrates com Platão, que, resumindo, tem um lado tanto da medicina quanto filosófico, que basicamente é a memória de algo. Eu procuro, para criar, trazer repertório da minha própria memória, então resignificar a minha infância. Então eu trago elementos dos anos 2000, que foi quando eu estava na minha infância, e eu transformo em algo atual. Eu gosto dessa contradição entre ter algo vintage no moderno, e eu acho que isso tem muito a ver com Menizes, e veio daí a minha maior inspiração. Letícia Bicalho, proprietária da loja Primavera Sem Fim, localizada na Praça Benedito Calixto, em São Paulo, trabalhou 18 anos no ramo do comércio. E, depois desse tempo, a empresa que trabalhava teve uma crise e fechou. Com o desejo de criar uma marca, Letícia chamou sua amiga, a costureira Adriana, que está até hoje na Primavera, para iniciar um novo negócio. Eu comecei na estamparia, a mesma estamparia que a Farm usava, que era La Estampa, né? Eu comprava e eu fazia algumas modelagens. E aí meu primeiro ponto foi aqui na Praça Benedito Calixto, em loja colaborativa, né? E que deu super certo. E aí eu fiquei 5 anos nesse ponto, então eu fabricava num ateliê, né, pequeno, e levava todo sábado para esse ponto e vendia lá. E foi bem legal, teve um sucesso, teve um retorno. Hoje a gente está aqui já faz 2 anos, né? A marca ela vem crescendo, as vendas vêm crescendo, mas ainda a gente investe bastante. O estilista Isaac Silva, que já passou por diversas edições do São Paulo Fashion Week, acredita e pratica uma moda sem gênero. Com 14 anos, mudou para Salvador para terminar o ensino médio e se dedicar aos estudos sobre moda. Após ter se formado na faculdade, foi para São Paulo e trabalhou com diversos estilistas. Em 2015, Isaac Silva criou sua marca, com o objetivo de trazer uma moda que pudesse transmitir temas muito importantes, como as questões de gordofobia, racismo e xenofobia. Seu lema é Acredite no seu axé, e já vestiu personalidades como Elza Soares e Gabi Amarantos. Nascido em Barreiras, na Bahia, seu primeiro contato com a costura foi ainda criança, na sua cidade natal, no ateliê de uma amiga da família. Ele conta quais sentimentos essa convivência despertava em seu coração. O barulho da máquina, o barulho da tesoura cortando o tecido. Então, são sensações que hoje eu lembro e me trazem grandes emoções. Porque ali eu era uma criança, não entendia nada desse imaginário da vida adulta e aquilo me tocou para virar minha profissão hoje em dia. Então, são sentimentos em cima de sentimentos. Agradeço muito Morena por ela ter sido tão acolhedora, tão amorosa nesse momento da minha infância, também na adolescência. A
primeira etapa do processo criativo é a busca por referências. Elas são necessárias em todos os níveis no mercado da moda. Os estilistas utilizam diversos meios para expressar o que eles desejam transmitir com as roupas. Essa etapa é muito contínua. Diversas alterações de modelagem e cor são feitas ao longo de uma coleção. O processo criativo ele é muito pessoal. Para ser sincera, começa no momento da terapia. Então, são basicamente coisas que eu discuto na terapia e questões minhas, e eu tento transformar essas questões e resignificá-las em algo leve e humorístico, assim, sabe? Quase sarcástico de Menezes. Então, é tudo muito colorido, é tudo muito alegre, mas na verdade vem de um lado muito mais profundo, de questões e coisas e infância que foi tumultuada e tudo mais, e aí eu tento trazer isso para um universo lúdico. E desse jeito, tipo, transformar em memórias mais alegres mesmo. O processo de criação de roupas, ele tá em todo momento. Eu digo que a gente que trabalha com criação não para a cabeça hora nenhuma. Então, tem uma equipe que super ajuda desde o tecido para a gente fazer essa coleção, desde os costureiros para fazer, o modelista, os modelos para vestir as roupas. E o grande finale é que esses produtos chegam no cliente final, né? Nas pessoas. Essa coleção, no caso, foi a Acalento. Então, eu sempre escrevo bastante no início do processo criativo, tentando entender o momento que eu estou passando, o que eu estou querendo dizer com essa coleção. É muito difícil um tema ele já vir pronto para mim, né? Cada pessoa, o processo criativo ele não é um só, não é porque eu faço dessa forma que todo mundo faz dessa forma. Cada pessoa tem um processo criativo diferente. São muitas linhas que você pode traçar, não é uma coisa linear, né? São altos e baixos. Então, a Acalento, ela fala sobre um abraço de uma amiga no momento difícil. Qual foi o contexto dessa coleção para mim? Eu comecei a criar essa coleção no abril, maio do ano passado, e a gente já tinha vivido um tempo já de isolamento e pandemia. Então, a gente teve um primeiro ano de isolamento em que acho que as pessoas ainda tentaram se manter otimistas, tentaram cuidar de si, ter processos de olhar para dentro quando a gente estava dentro desse isolamento e tentar manter aquela mínima sanidade, enfim, para ficar dentro de casa. Como que isso foi traduzido para a coleção? Então eu comecei a pesquisar imagens de igrejas, né, desses lugares de acalento que a gente busca, seja no calor de um abraço, no colo de uma amiga, como eu falo no texto, ou seja em outros lugares como a religião, independente de qual seja a sua. Essa, inclusive, é uma foto que eu tirei de uma igreja, e essa também. Nessa mesma época do ano, meus pais foram internados por Covid, então essa era a igreja que ficava bem na frente do hospital, então era uma igreja que eu e minha família, a gente ia lá todos os dias. Então, as imagens que a gente usa de referência não necessariamente são imagens prontas. Eu gosto muito de usar imagens de referência que eu fotografei durante esse processo. E isso era o que eu estava vivendo naquele momento. E a gente faz um paralelo também com obras de arte, com textos de outras pessoas. É muito difícil fazer uma coleção em que eu uso somente meu pensamento. Quando eu falo que eu busco respostas para minha pergunta, eu busco em coisas que já existem. A gente tenta sempre olhar pelo caimento que aquela roupa tem que ter. Um sobretudo, por exemplo, ele funciona ser feito numa viscose, que é um tecido mais leve, mas ele não pode ter uma mesma modelagem de um sobretudo que é feito num tecido mais grosso, porque eles vão ter caimentos diferentes. Então, os tecidos a gente escolhe pelo caimento que a peça tem que ter. A gente tenta pegar o máximo de clientes possíveis, né? Então, tem gente que gosta de estampa muito colorida, tem gente que gosta de estampa menos colorida. Então, a gente tenta fazer um mix, né? Assim, verde com marinho, ou então a outra vai ser bem colorida. E dentro disso também a gente escolhe os lisos que dá para compor junto com os estampados, né? Zildo de Assis é responsável pelo corte de tecido na Primavera Sem Fim. Essa etapa precisa ser feita com muita precisão, pois ela influencia na montagem da peça. Zildo entrou em uma confecção com 16 anos de idade e sempre se interessou em saber como as roupas eram feitas. Está há mais de um ano no time de colaboradores da marca. Então, é assim, começa de uma criação
faz a criação, faz uma peça piloto no papel comum. Depois, quando faz todos os testes, a gente corta a primeira peça, a gente faz o encaixe, vê quanto que vai ser o gasto dele para ter um consumo, para ter um valor final. E aí é tudo etapa, são tudo etapa, passo a passo. Costurando desde os 13 anos de idade na oficina de sua mãe, Adriana Bispo explica como é feito o processo de costura na confecção. Cada fase está totalmente interligada, e a parte de costurar é como se fosse um quebra-cabeça, em que as partes cortadas se juntam por meio da costura e formam uma linda peça. Então vem do Zildo, ele corta, aí chega as peças aqui na mesa, que nem eu tenho que abrir, ver qual peça que é. Aí a gente começa a montagem, pelo ombro, depois pregando, que nem esse vestido. Tô fazendo esse vestido, é um vestido Tânia. Aí eu vou unir os ombros, pregar a manga, fechar a lateral, colocar a pala das costas, aí vai pra reta para prespontar. Aí eu termino de fechar, chulear e depois finaliza na reta, fazendo a abertura. A marca Tricotin, por se tratar de uma marca que fabrica tricô, possui um processo diferente, o qual passa também por diversas etapas. A produção conta com diversas máquinas que tecem as partes de uma peça, e depois de alguns processos, as costureiras juntam e formam um produto final. E para tecer exatamente nas cores e no layout que a marca deseja, os desenhos feitos pela estilista Ana Beatriz são traduzidos para a programação da máquina, como também já são colocados em moldes pela modelista para facilitar na construção de cada parte da roupa. A partir da foto que ela manda, que ela envia, ele joga num software, esse software trata ela e de lá a gente joga para o software da máquina. Aí é uma linguagem para a máquina entender daí a foto no caso daí. Então esse desenho que é a nossa referência, quando cai para o programa, ele redesenha a partir do desenho de referência. Então foi redesenhado e a máquina entende agora esse processo, coloca no processo de máquina. Para o desenvolvimento de uma coleção, é necessária a construção de uma peça piloto. Ela passa por diversos testes até chegar na peça final, a qual será referência para iniciar a produção. Aqui, inicialmente, a gente faz a parte de desenvolvimento do desenho, né, da peça. Aqui a gente colocou uma referência de modelagem para a modelista e a gente já inicia o teste de tecido. Deixa eu só pegar aqui que eu esqueci. Primeiro a gente estuda a malha que vai ser feito para passar para o modelista e para o programador. Então a gente tirou esse pano e a gente até escolheu fazer nesse avesso, que normalmente é assim que é o tecimento. Então a gente vai fazendo o avesso. A partir do pano a gente faz o molde e inicia o processo da peça. Essa é a primeira pilotagem, ainda ela tem ajustes, agora vai para a prova, para a gente fazer os ajustes e aprovar a peça. Nesse modelo a gente iniciou no primeiro teste, era uma peça de 2 cores, e a gente tinha um desenho ainda em formação. Então a gente fez alguns ajustes do modelo, mas a gente achou que faltava uma cor, então a gente iniciou com 2 cores. Mas mesmo assim a gente não gostou e a gente já foi para outro desenvolvimento que chegou mais no que a gente gostaria, tanto de cores como desenho e estrutura em si. Para chegar nessa pilotagem, nessa primeira pilotagem, que a partir do pano surgiu a camisa, que ainda tem alguns ajustes de modelagem, mas já está uma modelagem praticamente aprovada. Então a gente incluiu um jacar aqui na frente e agora vai para a prova. Para iniciar a demanda de produção de tecelagem, a primeira coisa que a gente faz é separar os fios. Então, para essa demanda, a gente separa o fio de um lado da máquina e essa quantidade de fio já é programada para a quantidade total de produção. Então, a perca a gente procura ter mínima de quantidade de perda de fio
e também já especificar a quantidade de fio que vai ser para produção, para a gente ter esse controle de produção também. No processo de tecelagem, a espessura do tricô é definida a partir da quantidade de cabos que a máquina utiliza. É uma máquina mais grossa que a gente escolheu trabalhar com fio mais grosso também. Inicialmente a gente faz a curadoria do fio para escolha e nesse caso a gente está trabalhando com 5 cabos desse fio mais grosso, que é uma escolha de um produto também com mais grosso e mais quentinho, nessa máquina 3. Quanto mais cabos a gente escolher, mais grosso vai ficar o produto final. Aqui também a agulha é uma agulha mais grossa, que comporta tá passando essa quantidade de cabos. Aqui a gente trabalha também, a gente pode estar trabalhando com um cabo aqui e aqui nos acabamentos a gente está trabalhando com 2 cabos, então fica mais grossinho. Essa é uma manga, mas a gente já tece junto as costas e a frente também, a gente tece tudo junto. Ela usa muito dos fatores da máquina, então ela é uma peça muito mais demorada. Igual nesse caso, ela é demorada porque ela faz todo esse desenho, essa é numa outra cor, então ela é bem demorada por fazer todo esse trabalhado, além de ter as aberturas, como nesse caso. Isso vem tudo da programação, né? Isso vem tudo da programação. Isso a gente faz tudo na programação e já vem para a máquina só para tecimento. Antes da peça ir para a costura e ser montada, as partes da roupa vão para a passadoria, garantindo que a peça fique totalmente lisa e muito mais fácil para receber os diferentes tipos de costura. Josi trabalha muito tempo na marca e conta como é o seu trabalho. Todas as peças que vêm para me passar, eu desenho o molde na mesa para poder seguir um padrão, para todas as peças saírem do mesmo tamanho. Meu maior desafio é responsabilidade, porque tudo depende de mim. Quando entra aqui na parte da produção, depende de mim. Se eu mandar alguma coisa errada para frente, é eu que mandei, então eu acho que a responsabilidade é o que mais me pega aqui, porque eu tenho que ter aquela visão de, assim, não posso mandar para frente, não posso, tenho que barrar as coisas para voltar para trás para arrumar. Assim como vimos no processo da Primavera Sem Fim, no processo de tricô, a costura também é uma etapa essencial para unir as partes que são tecidas. Rosa Santos, costureira do Tricotin, trabalha 10 anos para a marca e a máquina que mais utiliza é a de overlock, a qual traz um acabamento mais eficiente. Após todo esse processo, os tricôs passam pela etapa de acabamento. Nesse momento, as peças são conferidas para ver se não tem nenhum erro de costura, como os fios soltos. Além disso, os botões são pregados, zippers, detalhes e entre outros. Muitos detalhes são pensados para a construção de um modelo de roupa. Além da criação e produção, uma marca deve pensar na comunicação com o público, em estratégia de divulgação, plataforma de venda e muitos outros fatores. Ao decorrer da história, muitos estilistas encontraram na arte inspirações para suas produções, como também utilizam a arte como uma forma de trazer manifestação sobre algum tema social importante. Esse documentário trouxe uma reflexão sobre a arte em seu processo manual de criação e produção, em que as inspirações para criar uma peça podem vir de lugares mais aleatórios possíveis, como uma luz que atravessa a janela de uma igreja. A moda é uma fonte de comunicação, de passar o que estamos sentindo e o que queremos que o mundo preste atenção. Ela é revolução, é política e, com muita certeza, é arte.